Como formar o preço dos serviços de marido de aluguel? Essa tem sido a principal dúvida que a gente vem recebendo, tanto no nosso Instagram quanto aqui nos comentários do YouTube, e a pedido de vários profissionais que atuam nesse mercado, dentre eles ali o Handyman Floripa, o 2GW Serviços Faz Tudo, né, o José Cícero, entre outros profissionais que nos seguem, estão consumindo constantemente, semanalmente, os nossos vídeos aqui no canal, né, vem pedindo como vocês fazem a formação do preço de venda dos serviços. E nesse vídeo de hoje eu vou te passar qual que é o passo a passo que a gente utiliza para formação do preço de venda dos serviços. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu quero quero comunicar para você algo muito importante que vai acontecer na próxima semana. Entre os dias 5 e 8 de junho, da segunda à quinta-feira, nós teremos a nossa Semana da Manutenção. Serão 4 aulas ao vivo e gratuita, onde a gente vai falar sobre formação de preço de venda, captação de clientes e também estratégias de venda para que você possa ter mais resultado aí na sua região. Estratégias e dicas práticas para que você possa colocar aí em prática no dia a dia aí na tua região e ter resultado rapidamente. Tá? Mas vamos aqui para a tela do meu computador que eu vou te mostrar qual que é a lógica de formação de preço que você deve usar aí no teu negócio. O primeiro ponto que você tem que analisar são as suas especialidades. Quais são os serviços que você oferece? É importante que você tenha uma listagem desses serviços, que a gente chama aqui de portfólio de serviços. Quais são as áreas que você atende? Hidráulica, elétrica, refrigeração. Primeiro ponto é esse, quais são as frentes de serviços que você tem. Depois, é importante que você faça uma listagem daqueles serviços. Primeiro, para uma forma de organização, né? Para que quando o cliente te ligar, você já saiba exatamente quais são os serviços que você vai oferecer. Não caia naquela de querer sair fazendo tudo que o cliente pede se você não é especialista naquele serviço. Você pode acabar gerando uma experiência negativa para aquele cliente, não resolvendo em definitivo aquele serviço e fazendo com que ele não volte a te contratar, nem indique os teus serviços. Então, se especializa em alguma área e aí, à medida que você for absorvendo conhecimento de novas frentes, você vai adicionando ao teu portfólio, tá? Mas vamos supor aqui que você trabalha somente com a parte hidráulica. Lista quais são os serviços que você tem, que você atende, que você tem especialidade, que tem a habilidade de resolver. Porque aqui vai ser o início da construção da tua tabela de serviço, tá? Depois disso, a gente vem para o segundo ponto, que é a análise mercadológica. E aqui a gente tem 3 pontos muito importantes. Quem são os meus concorrentes? Com quem que eu estou jogando esse jogo aqui na minha cidade, na minha região? Como é que esses meus concorrentes eles estão posicionados? Quais são as suas políticas de preço? Quais são as suas formas de pagamento? Né? Quais são os seus diferenciais? Ele tem uma rede social? Como é que ele se posiciona na rede social? Ele posta constantemente? Quais são os diferenciais que ele demonstra ter ali nos serviços dele? Né? Ele oferece algo mais que eu não ofereço? Isso aqui é importante para que você até faça uma análise de como está o teu negócio frente ao mercado. Porque existe uma diferença entre valor e preço. Preço é o que o cliente paga, né? Valor é o que o cliente percebe, é o que ele vai receber ali de você. Então, sempre vai ter alguém que vai oferecer um serviço mais barato. Vai ter o seu João que vai oferecer o mesmo serviço que você oferece a R$100 por 80, por 50, por 60. Então, se você tiver olhando somente para a precificação, para o preço ali do serviço, você vai sempre dar um desconto para poder ganhar aquela venda. Mas eu não te aconselho a seguir por esse caminho. Eu te aconselho a primeiro gerar valor e depois passar o preço do teu serviço. E a gente tem um vídeo aqui no YouTube que fala muito bem sobre, né, estratégias de venda, estratégias de captação de clientes. Eu vou deixar aqui em cima para que você possa assistir caso não tenha assistido. Então, a partir do momento em que você analisa quem são os teus concorrentes e você sabe exatamente como ele se posiciona, quais são os seus diferenciais, o que ele entrega de valor ali na região, você consegue analisar o teu negócio. Como que o meu negócio está?
Ele entrega mais ou menos do que os meus concorrentes? Quais são os diferenciais competitivos que eu tenho, que eu posso ter, que eu posso adicionar e que eu tomei de aprendizado, que aquele concorrente fazia, que eu ainda não faço, que eu posso adicionar no meu negócio? Aqui você já começa a se posicionar de forma estratégica até melhor do que os seus concorrentes. A partir disso, a gente vem para o terceiro ponto. E aqui existem diversas formas de cobrança do teu serviço. Você pode cobrar por hora trabalhada, você pode cobrar por um preço tabelado e você pode cobrar também por orçamento, uma empreitada. Tudo vai depender desse primeiro ponto aqui, que é o teu portfólio de serviços. Tem itens, tem serviços que você consegue, como a gente chama aqui dentro da Renove, produtizar, que é você vai pegar aquele item, por exemplo, a instalação de um vaso sanitário, você vai fazer uma análise naquele serviço de tempo que você leva para realizar, de o que você precisa fazer, quais são os passos que você faz na execução daquele serviço, para entender o que está incluso naquele serviço ou o que não está incluso naquele serviço, para então poder produtizar aquele serviço, colocar ele na prateleira e dizer, ó, a instalação de um vaso sanitário vai custar X. E quando o cliente te ligar, você já ter aquele preço formado, não ter que necessariamente fazer uma visita, né, ou formar um preço de qualquer jeito, tá? E aí a questão da visita, às vezes é necessário, às vezes não é necessário. Com uma foto, com um vídeo do ambiente que o cliente pode fazer para te mandar, você consegue observar obstáculos, problemas que você pode ter durante a execução, entre outras coisas, tá? E vão ter serviços que de fato você não vai conseguir deixar ali um preço tabelado. Como por exemplo, talvez você faz a pintura, por exemplo, até a parte de ar-condicionado, você vai fazer a manutenção e tem a substituição de uma peça, tem coisas que você não consegue prever, tem coisas que você consegue prever, tá? Você consegue deixar ali mais organizado para que você, no momento da solicitação do cliente de um preço, de um item a mais, você consegue ter já ali pronto para esse cliente. E cada um desses itens, eles têm prós e contras, tá? Cada um desses itens ele tem prós e contras. Mas o que você deve levar em consideração na formação do preço do teu serviço, independente de ser por hora trabalhada, de ser por preço tabelado ou da cobrança por orçamento, é essa etapa final aqui, que é a etapa de composição dele, tá? E aqui, gente, não tem a forma melhor de se fazer. Vai se adaptar à realidade de cada região, de cada profissional, de cada serviço. Aqui na Renove, a gente trabalha tanto com hora trabalhada, quanto com preço tabelado, tá? Então, a grande maioria dos nossos serviços está aqui, em preço tabelado. Assim, a gente consegue ter uma margem de lucro já garantida por serviço, porque a gente já consegue mapear através da nossa plataforma de serviços o tempo de deslocamento do profissional, o tempo de execução do serviço do profissional na casa do cliente, a gente sabe a hora que ele dá um check-in, a hora que ele dá um check-out. Então, nós já conseguimos analisar o tempo médio de execução do serviço, o tempo médio de deslocamento, a quilometragem do deslocamento. Então, isso aqui já é uma análise um pouco mais aprofundada com relação àquele serviço. Então, a gente consegue ter uma precificação, no caso da tabela, muito mais assertiva. Mas você pode começar por esse caminho, assim como pode começar pela hora trabalhada. Como eu disse, vai se adaptar à realidade de cada profissional, de cada serviço e de cada região. Não tem certo nem errado. Vai ser o que vai funcionar melhor para você aí na tua cidade. Vindo para a parte da composição, o que a gente tem que levar em consideração? O primeiro ponto é, como que eu me locomovo? Como é que eu me desloco até a casa do cliente? Eu vou de carro? Eu vou de moto? Eu vou de bicicleta? Eu vou de ônibus? Eu vou a pé? Como que eu vou? Porque cada forma dessa, você vai ter um custo diferente. É claro que uma moto, ela consome muito menos combustível do que um veículo, do que um carro, né? Assim como na moto você consegue ser mais rápido. Então, qual que é o meu custo de deslocamento? Eu preciso entender aqui, primeiro,
qual que é o veículo que eu vou utilizar. Depois disso, eu preciso entender qual que é a minha área de atendimento. Muita gente fica na cabeça de que tem que atender a cidade toda. Ah, mas eu tenho que atender a cidade toda. Mas sendo muito sincero, muito honesto com você, você não tem a capacidade de atender a cidade toda. É muito melhor você usar a estratégia que a gente chama de estratégia do caracol, que é, como é que é o caracol? Ele é de dentro para fora, né? Então, domina a sua rua, depois domina a sua quadra, depois domina o seu bairro, e aí depois você vai começar a pensar na cidade. Não adianta nada você estar estruturado num ponto A, focar no ponto A, B, C, D, e o teu concorrente está atendendo do lado da tua casa. Então, os teus vizinhos, primeiro, precisam saber que você faz esse tipo de serviço. Você tem que fazer ali na tua vizinhança. Depois você começa a olhar para o teu bairro e depois para a cidade. Então, se você tem um raio de atendimento pré-definido, você já consegue ter uma noção de custo de deslocamento. Depois, você precisa analisar quais são as formas de pagamento que você tem disponível hoje para o teu cliente. Você oferece cartão de crédito? Qual que é a taxa de transação? Qual que é a taxa de antecipação? Você recebe por Pix? É direto no banco? Tem alguma taxa? Não tem? Isso daqui tem que ser levado em consideração na tua precificação. E aí entra também um ponto de hora trabalhada. Tá? Você precisa entender aqui, e aí isso, óbvio, se você quiser ser um profissional, tá? Se você quiser profissionalizar o teu negócio, que você tem que seguir para uma formalização. Você precisa se formalizar, você precisa ter um CNPJ. E tem diversos benefícios. Você não precisa começar com uma ME pagando um imposto de 5%, por exemplo. Você pode abrir um MEI e ter ali sua taxinha de R$52, R$53 por mês. Tem diversos benefícios de você estar formal. O primeiro ponto é atender empresas. Muitas empresas só estão contratando hoje em dia empresas formais. Tá? E aí quando você formaliza o teu negócio, você precisa entender que CPF e CNPJ são entidades diferentes. O CPF é o cadastro da pessoa física, o CNPJ é o cadastro nacional da pessoa jurídica. Por mais que você seja o dono do teu negócio, aquele dinheiro que está ali dentro, ele não é teu, ele é daquele CNPJ. Então, para isso, você precisa calcular a tua hora trabalhada. Para que você tenha o teu salário, digamos assim, que é o que a gente chama de prolabore nos negócios. O empreendedor, ele tem um salário que chama-se prolabore. Tá? Então aqui você vai calcular a tua hora. Então, quanto que um profissional desse ganharia na minha cidade? Sei lá, ganharia um salário, se ele estivesse trabalhando numa empresa, de R$3.000. Então, quanto que é a hora desse profissional? Divide por 240 horas, que é o que a CLT diria que trabalharia, e aí você vai ter a primeira hora trabalhada daquele profissional. Começa a exercitar no teu serviço, metrificar quanto tempo você leva para a execução de cada um deles. Você leva 1 hora, leva 2 horas, leva 3 horas, leva 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos. Isso aí só quem vai saber é você. Porque a minha produtividade é uma, a tua é outra, a do João é outra, a do José é outra, por aí vai indo. Então, você precisa entender sobre a sua produtividade. Quanto tempo em média você leva para realizar um serviço? Porque aí você vai ter o custo da hora trabalhada. Assim você vai estar ganhando também por serviço, mas a tua empresa vai estar rendendo dinheiro, vai ter o caixa dela. Porque a empresa com o caixa, ela vai poder fazer investimento em propaganda, ela vai poder contratar um colaborador para que você não seja sozinho. Porque imagina, Deus o livre, você adoece e precisa ficar em casa 1 semana afastado. Quem é que vai fazer esses serviços para você? Como é que você vai se sustentar? Então não tem problema você ser sozinho hoje. Mas você tem que ter um plano de crescimento para o teu negócio. Para que você possa trazer já mais uma pessoa para trabalhar junto contigo, 2, 3, e aí se torna um grande negócio na tua região. Tá? Então, aqui você precisa calcular a tua hora trabalhada. Daí você vem para os impostos. Se você tem um MEI, vai ser aqueles R$52, R$53. Se você é uma ME já, aí você vai ter aquela tributação em cima
do que o Simples Nacional diz para ser, né? E aí tudo vai depender do teu nível de negócio. Se já fatura um pouco mais alto, já não vai ser mais 5%, vai começar a ser um pouquinho mais alto, né? E aí, você tem alguém que vende para você? É só você que vende? Você tem algum time? Você tem algum parceiro que te indica e te dá comissão? Isso tem que estar embutido ali também, tá? Isso precisa estar embutido na tua formação de preço. Cada coisa dessa aqui vai gerar uma porcentagem, um valor. E você coloca também aqui a margem de lucro, que é o que vai ficar no caixa da tua empresa. Então aqui você garantiu a tua hora trabalhada, a tua grana, aqui você garantiu também uma margem que vai ficar no caixa da tua empresa para que ela possa fazer os próprios investimentos, para que ela possa crescer, se desenvolver na região, contratar mais pessoas, investir em treinamento para o teu time, investir em um veículo para você, para o teu time, para o teu negócio poder trabalhar. Então, aqui, através dessas estratégias, desses 4 passos, você vai conseguir fazer a formação do preço de venda dos teus serviços de marido de aluguel, tá? Eu não posso te dar sugestões de preço, por quê? Porque cada região vai ter um comportamento diferente. O preço que é válido para Recife, de onde eu falo, é diferente talvez para São Paulo, para Florianópolis, para Manaus, para Fortaleza, de várias regiões do Brasil. Então você precisa levar em conta todos esses itens que eu te apresentei aqui agora para fazer a formação do preço de venda aí para a tua região, levando em consideração também o estudo de concorrente que você fez. Quais eram os preços que os teus concorrentes estavam cobrando? Mas você não pode usar esse preço que os concorrentes estão cobrando como a tua precificação. Não é porque o Leôncio cobra 150 que você vai cobrar 130, 140. Por quê? Como é que o Leôncio formou esse preço? O que ele levou em consideração? Você não sabe quais são os custos que ele tem. E nem se ele levou em consideração alguma base de cálculo. Então, talvez você possa estar tomando prejuízo e não sabe o porquê. E pode estar aí. Então, aqui, a formação do preço de venda é extremamente importante para o sucesso do teu negócio ou para ele ir muito mal, tá? Então, espero que você tenha entendido tudo, pode voltar várias vezes, quantas vezes precisar para rever cada uma dessas etapas, coloque em prática, depois coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se ele te ajudou a formar o preço dos teus serviços. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.